Salve, salve nação viajeira! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal do Livre Partida. Eu sou a Mari Beluco e o Livre Partida é um canal especializado em dar dicas sobre viagens. Aqui tem muito conteúdo, vlogs de viagens, vídeos de dicas com informações importantes. A gente já fez uma grande viagem pelo mundo, passou por muitos lugares interessantes e a gente adora poder contribuir para quem gosta desse assunto. Então a gente tem o nosso livro publicado e também um curso online para ajudar você no passo a passo para organizar e realizar uma grande expedição. Se você gosta do Livre Partida, se você quer contribuir para que esse canal continue existindo, dá uma olhada nos links que estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Esses produtos, eles fazem com que o Livre Partida seja possível. A gente agradece de coração se você adquirir algum deles. E hoje eu quero relembrar, um dos momentos mais marcantes da nossa volta ao mundo, que foi a nossa passagem pelo Nepal, quando a gente fez o trekking do Everest Base Camp, que é um trekking muito famoso, lá no Nepal, e que com certeza, se você pretende ou tem vontade de fazer essa viagem algum dia, vai ser a realização de um grande sonho. Então, o vídeo de hoje, ele é um guia definitivo com todas as informações que você precisa, caso você esteja pretendendo fazer essa viagem algum dia. Então, segura que vai ter muita informação importante ao longo do vídeo. Vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, tá? Porque tem muita coisa a ser falada aí. Então, segura até o final para que você possa pegar todas essas informações, caso você tenha a intenção de conhecer a montanha mais alta do mundo. E o primeiro tópico, que eu quero falar aqui é sobre como chegar no Nepal. O Nepal, ele fica na Ásia, entre a Índia e a China, e fica incrustado ali na maior cadeia de montanhas do mundo, que são os Himalaias. E até por isso, acaba que o acesso ao Nepal não é uma coisa tão fácil assim, não é um destino tão popular aqui para os brasileiros, Então vamos falar um pouquinho sobre como chegar no Nepal. Quando a gente foi para lá, a gente já estava na Índia e a gente resolveu entrar no Nepal por terra. Então a gente pegou um ônibus saindo de Varanasi, na Índia, até Katmandu, que é a capital do Nepal. Mas provavelmente, se você vai fazer essa viagem, você vai sair direto aqui do Brasil e vai chegar no Nepal de avião, vai chegar em Katmandu de avião. É possível conseguir voos diretos do Brasil até o Nepal. E as companhias aéreas que costumam fazer esse trecho, isso pode ter mudado aí, principalmente depois da questão da pandemia e tal, então dá uma checada antes. Mas algumas das companhias que eu encontrei que fazem esse trecho são a Qatar Airlines, a Oman Airlines, a Singapore, a KLM, a Silk Air, a Sichuan Airlines, a Cathay Pacific e a Air Arabia. Então procurei no Google aí, dá uma olhada, você pode procurar também só para ter certeza dessa fonte e dá uma olhada também, se as fronteiras estão abertas. Esse ano rolou a temporada normalmente, as fronteiras estavam abertas para os turistas e inclusive os circuitos de trekking estavam abertos também. Vários brasileiros atingiram aí o cume, do Everest, então a temporada rolou normalmente, mas como tudo pode mudar, nesse momento checa antes para que você possa planejar melhor a sua viagem. E aí vamos falar um pouquinho, sobre o acesso ao trekking propriamente dito, Uma vez que você está em Katmandu, como que você chega ao lugar do trekking, Existem vários circuitos de trekking lá no Nepal. Hoje eu estou falando especificamente do Everest Base Camp, mas essas dicas elas podem servir para outros circuitos também, tá? No Everest Base Camp, ele começa, o trekking começa em Lukla, que é um vilarejozinho já bem lá no meio das montanhas. Agora é oficial, a gente está aqui na cidadezinha de Lukla, no vilarejo de Lukla, na verdade, e esse aqui é o comecinho da trilha que vai para o Base Camping do Monte Everest. E para você chegar em Lukla, você pega um avião partindo de Katmandu ou um helicóptero, ou você tem a opção de ir por terra, que daí é um caminho um pouco mais complicado, O aeroporto de Lukla, ele é conhecido por ser um dos aeroportos mais perigosos do mundo. Então, já vá ciente de que você vai entrar em um dos voos mais perigosos do mundo, mas é uma experiência e tanto, foi o voo mais lindo
da minha vida. Realmente foi muito emocionante voar ali no meio das montanhas. Então, partindo de Katmandu, você compra o ticket para ir até Lukla. Se você resolver ir por terra, né, que foi o que a gente fez na volta do nosso trekking, aí você vai precisar pegar um ônibus até uma cidadezinha e depois você vai precisar caminhar alguns dias a mais aí para conseguir chegar até Lukla. Cerca de 4 a 5 dias a mais de caminhada no seu trekking. A gente fez isso na volta. Particularmente, eu não recomendo. É um trecho bastante extenuante, então, principalmente se você vai fazer isso no começo, é um trecho que já vai deixar você bastante cansado e acaba que isso pode atrapalhar aí a sua performance no restante do trekking. Mas se você gosta de caminhar, está acostumado, tem bastante experiência com caminhada de montanha, é uma opção também, tá? E a minha dica de ouro aqui é para você se sentar do lado esquerdo do avião, que você vai ter a vista mais bonita da sua vida. Agora eu vou colocar aqui uma listinha, né, sobre o que você pode levar na sua mochila. Lembre-se que você vai fazer uma caminhada longa e qualquer peso na mochila conta, né? Então, quanto mais leve você for, melhor. Então, não exagere na quantidade de coisas que você vai levar. Mesmo que você contrate um porter, né, que é um carregador, para levar a sua mochila, também não custa nada você deixar a mochila o mais leve possível para aliviar o trabalho do rapaz, né? A gente fez a caminhada carregando os nossos equipamentos, mas você tem a opção de contratar um porter também, né? Então, pensa aí o que você vai levar para não ser aquela mochila astronômica, e aqui eu vou colocar uma listinha que pode te ajudar aí a ter uma noção do que foi importante aí quando a gente fez a nossa caminhada. Então, 2 ou 3 camisetas, 2 calças, roupa quente para você ficar no hotel, daí mais à vontade, uma roupa larguinha, mas que seja quentinha, porque fica bem frio no final do dia. Uma blusa térmica para fazer a primeira camada, né, de roupa. Aí depois um fleece, que é a segunda camada. E, por fim, a última camada, um casaco corta-vento, de preferência impermeável, porque você pode pegar chuva, pode ficar molhado. A sua bota de caminhada, de preferência uma bota que já seja bem usada, para que você não tenha problema com bolha nos pés. E uma sandália para você colocar quando você parar de caminhar e for ficar no hotel, né, para o pé poder descansar ali. Uns 4 pares de meias, roupa íntima que baste aí, daí cada um vê o quanto precisa, né? Óculos de sol é bem importante, protetor solar também é muito importante. Um chapéu ou boné para te proteger, né? Lá em cima o sol é bem forte, então use proteção. Uma touca bem quentinha, né? Você pode pegar bastante frio. Também um protetor de orelhas, né? Ou aqueles paninhos que você cobre o rosto todo, isso também é importante. Alguns trechos tem muito vento, aquele vento gelado que vem cortando mesmo, então você vai precisar proteger o seu rosto, proteger seus ouvidos. Um bom par de luvas, né? Luvas que protejam aí do frio. Se você gosta, o stick de caminhada, a gente no caso não usa, mas tem gente que gosta, né, do stick para caminhar. Um kit de higiene bem básico, né? A maior parte do tempo você não vai ter chuveiro à sua disposição, então não precisa ficar levando um monte de shampoo, essas coisas não. Leva o basicão mesmo. Lenços umedecidos, isso é essencial, porque já que você não vai ter acesso a chuveiro, o lenço umedecido salva a vida ali, fazendo aquela higiene basicona enquanto você não puder tomar banho. Uma toalhinha daquelas que secam rápido, né? Daquelas que ficam bem pequenininhas e são leves, elas também podem ser bastante úteis aí. Para as mulheres é importante levar absorvente, né? Mesmo que não esteja prevista a data da sua menstruação. Para quem já leu meu livro sabe que eu fiquei menstruada no meio do caminho, porque a grande altitude, ela às vezes faz com que você fique menstruada fora da época, e eu não tinha absorvente, passei um perrengão lá em cima, então leve absorvente. Alguns remédios básicos, né, para dor de cabeça, para febre, para enjoo, porque você pode ter alguns sintomas de mal da altitude lá em cima. E alguns itens aí de primeiros socorros, né, bem básicos, principalmente se você souber usar, né. Band-aid é bem importante, né, porque pode acontecer bolhas aí. Enfim, essas coisas basiconas que você deve levar em uma caminhada, em uma aventura maior aí pela natureza. A gente usou muito aquela pomadinha Tiger Balm, né, que é para aliviar quando a musculatura tá muito cansada, né? Então,
Esse tipo de coisa também é bem útil, foi uma das coisas que a gente mais usou lá. Uma mochila apropriada, né? Então leva uma mochila de boa qualidade, porque isso é uma das coisas que mais cansa na caminhada, a mochila nos ombros, né? Então leva uma mochila que seja boa, que seja apropriada para o seu tamanho, regula essa mochila direitinho para que isso possa ser o mais confortável possível. Se você vai contratar um porter, aí você leva a mochila principal e uma mochila de ataque, né, com as coisas que você pode precisar durante o dia, e na mochila principal você deixa só as coisas que vão ser usadas enquanto você estiver nos hotéis. Uma capa de chuva para a mochila, né, também é importante, se você pegar chuva, se a sua roupa não for impermeável, daí uma capa de chuva para você também. Uma coisa bem importante é algum método de limpeza de água, pode ser pastilhas ou a caneta com luz ultravioleta. Alguns snacks bem basiquinhos, né, uma fruta seca, um chocolate, alguma coisa para te dar energia aí ao longo do dia de caminhada. O saco de dormir, né, a gente particularmente não levou e também não sentiu falta, mas muita gente prefere ter o saco de dormir, principalmente na alta temporada, que os hotéis podem ficar um pouco mais cheios. Ele pode ser útil, então aí você pondera se você acha que precisa ou não, a gente não levou. Uma lanterna, né, principalmente se for aquelas de cabeça, ajuda bastante, tem muitos lugares que não vai ter energia elétrica ali, você vai precisar da lanterna. Rolo de papel higiênico também tem que levar, mais ou menos uns 2 rolos por pessoa aí, isso é bem importante, né, porque lá não vai ter, e também para você assoar o nariz, enfim, é legal você sempre ter papel higiênico com você. Um carregador portátil, né, porque lá energia elétrica é um artigo de luxo, não é sempre que você vai ter tomada para carregar seus equipamentos, já fique ciente disso, depois no final provavelmente já vai estar tudo sem bateria. Algum passatempo, isso é fundamental, isso foi uma coisa que a gente não levou e que no fim fez bastante falta. Então, algum livro ou cartas, né? Porque muitas vezes você vai passar horas no hotel e não vai ter nada para fazer. Aí, lógico, né? Dinheiro, passaporte, os documentos que são necessários para você fazer o trekking, isso é meio óbvio, mas também não pode esquecer de colocar na sua lista. Um álcool gel também ajuda bastante para você higienizar suas mãos ao longo da caminhada, isso é bem legal de ter. E os equipamentos, né, de fotografia, de filmagem que você gosta de levar com você nas suas viagens. Parece bastante coisa, né? Mas a gente não pode esquecer que a gente vai estar num dos lugares mais remotos do mundo, né? Ainda assim, é possível encontrar muitas coisas ali pelos vilarejos ou também em Katmandu. Então, caso você esqueça de colocar algum desses itens na sua bagagem, você consegue comprar muita coisa lá em Katmandu, inclusive acessórios para caminhadas, né? Roupa, sapato, acessórios, enfim. E nos vilarejos você encontra uma ou outra coisa assim mais de emergência também. Bom, e aí vem um outro item, né, que muita gente pergunta, muita gente tem dúvida, é com relação ao guia, né? O ideal é fazer com guia ou sozinho. No nosso caso, a gente fez sozinho, né? A gente não contratou nem guia e nem porter. Mas a maioria das pessoas que a gente conheceu ali durante o percurso estava com grupos, né? Tava com guias. E aí é muito uma questão pessoal, né? De você gostar mais de fazer com guia, de ter o conforto de ter, né, um grupo, uma equipe cuidando da parte mais burocrática para você, ou se você prefere a independência de poder fazer tudo no seu tempo, do seu jeito. Então, por lá existem esses serviços disponíveis, né? Normalmente, se você for por uma agência, eles já vão deixar tudo isso arranjado para você, né? O guia e os carregadores, que são os porters. Então, vai aí de você pensar mais no seu estilo de viagem, se você quer ter um grupo com você, se você prefere seguir o ritmo de um grupo e ter um cuidado ali, uma orientação de alguém que é local. Isso pode ser muito importante, né? Pode ser muito interessante também para aprender um pouco mais sobre a cultura do lugar e também para poder ter ali uma assessoria em momentos que podem ser mais difíceis, porque, claro, é um caminho difícil, é um caminho que exige bastante e que pode sim ser perigoso. Então, você pode optar aí pelas duas formas de fazer. E aí sobre alimentação e água no caminho, né, que é uma dúvida também que muita gente tem. O trekking, ele atrai muitos turistas todo ano, então ele tem ao longo do percurso uma estrutura bem razoável, assim, uma estrutura boa, inclusive, acho que dá para dizer que é uma estrutura boa. Ao longo do caminho você vai ter vilarejos e nesses vilarejos você vai ter pequenas hospedagens. Essas hospedagens, elas têm
um conforto bem razoável, né? Óbvio que não é nada de luxo, porque o acesso lá em cima é muito difícil, então as coisas não chegam. Então não espere nada de luxo, mas um conforto bem básico. E você vai ter nesses alojamentos restaurantes, então você tem acesso à comida todos os dias, você não precisa levar a sua comida para o caminho todo, você vai comendo nesses pequenos restaurantes, né? Aí também o cardápio ele é bem limitado, ele é bem simples, não espere nada muito sofisticado, porque lógico, é uma região muito remota, não se planta nada por lá, né? Então a comida ela é bem basiquinha, você vai perceber que ela é igual em todos os restaurantes, mas é gostosa, uma comidinha caseira, uma comidinha bem caprichada. No geral, você não vai ter nenhuma dificuldade com relação a isso durante a sua caminhada, tá? Agora, a água, o acesso já é um pouco mais difícil. Muitos desses alojamentos, eles não têm água encanada, né? Você pode imaginar a dificuldade que é esse tipo de coisa num lugar remoto como esse, no meio da montanha. Então, muitas vezes você vai precisar pegar água de fontes naturais e aí por isso é importante você ter alguma maneira de limpar essa água, né? Ou o cloro, ou as pastilhas, ou a caneta com raios UV, para que você tenha segurança ao consumir essa água. E não dá para levar água para o percurso inteiro, né? Porque são muitos dias, seria um peso gigantesco você levar água para todos os dias, então necessariamente você vai ter que conseguir água ou em fontes naturais ou nesses alojamentos quando tiver disponível. Não é uma questão assim que, ai, nossa, é difícil, vou ficar sem água. Você sempre consegue, mas tenha em mente que muitas vezes não é uma água tratada. E com relação à alimentação, leva uns snacks básicos assim, não precisa exagerar. Normalmente quando a gente está em altas altitudes, a gente perde muito o apetite, então fica com bem menos fome, come bem pouquinho mesmo. A gente emagreceu bastante durante o período da caminhada, justamente porque a gente comia muito pouco, não tinha fome mesmo, então não precisa exagerar para não ficar pesado aí na sua comida. Os preços por lá são bem razoáveis, bem justos e certamente vai ser tranquilo essa parte de alimentação e água. E então vamos falar um pouquinho sobre dinheiro, né? Quanto custa essa aventura? Eu vou colocar aqui alguns dos custos que você vai ter, os itens principais, né, que podem custar aí nessa viagem. E vou colocar uma média aí do que você vai gastar. É claro que isso pode estar mais ou menos atualizado, dependendo da época que você vai, então não custa você procurar outras fontes também, ok? Então, o primeiro grande custo dessa viagem é a passagem aérea, né? Como não é um destino tão comum e é lá do outro lado do mundo, a passagem aérea, ela não é barata. Então, coloca aí como o seu principal custo de viagem, caso você saia aqui do Brasil para ir para o Nepal. E aí vem as passagens internas, né? Os seus deslocamentos dentro do Nepal. Então, se você for fazer o trecho de Katmandu até Lukla de avião, você vai gastar cerca de 150 a 200 dólares por trecho por pessoa, né? Então, ida e volta sairia em torno de 400 dólares, né? Entre 300 e 400 dólares por pessoa. A ida e a volta de avião de Katmandu até Lukla. Se você decidir ir de carro, né, ou de ônibus, como a gente fez na volta, que foi caminhando e depois pegou um ônibus, você vai gastar cerca de 100 dólares por pessoa, porque você vai ter que pagar o ônibus e um carro para se locomover por ali. Então a diferença não é tão grande assim e, na minha opinião, acaba que não vale a pena. E aí a hospedagem, né? A hospedagem por lá ela é bem barata. Em Katmandu você consegue hostels em torno de 10 a 15 dólares por pessoa, né? Hostel simples, mais ou menos essa faixa de preço. E lá, durante o percurso, né, esses lodges, essas hospedagens que vão receber os viajantes, eles normalmente cobram muito pouco na hospedagem, cerca de 1 a 3 dólares por pessoa por noite. E o que eles ganham é que você come no restaurante deles, né? Então, se você vai se hospedar ali, você vai comer no restaurante. E aí as refeições em torno de 15 dólares por pessoa aí por dia, tá? Então, mais ou menos essa faixa de preço é o que você vai gastar aí com hospedagem e alimentação. E aí você precisa levar em conta também que você vai precisar de uma permissão para o trekking, que é conseguida lá em Katmandu, mais ou menos uns 35 dólares, aí depende muito de qual é o circuito que você vai fazer. No caso do Everest Base Camp,
está em torno de $35 essa permissão para fazer o trekking. Aí tem a parte do seguro, né? Um seguro, ele é obrigatório, você só consegue a permissão de trekking se você tiver o seguro, e o seguro ele tem que ser válido para esse tipo de atividade. Aí eu não vou passar o preço porque vai depender muito aí das cotações que você fizer. No caso, a gente já tinha o nosso seguro de viagem, né, da viagem geral, e ele já cobria, então não vou passar o preço aqui, mas leva isso em consideração também, porque ele é obrigatório. E se você for contratar, né, guia e porter, daí também tem esse custo a mais. O guia vai custar cerca de $30 por dia para um grupo de mais ou menos 4 pessoas, e o porter cerca de $20 por dia para esse mesmo grupo, mais os custos de hospedagem e alimentação deles. Normalmente, se você vai fazer com guia e por porter, você vai fazer com uma agência de viagem, e ela já vai te dar o valor do pacote inteiro. Estou passando aqui os preços quebradinhos para que você tenha uma noção de quanto custa cada coisa, né? De quanto você vai gastar, caso você queira também fazer a viagem de forma independente. Nós dois fizemos a viagem sem agência, sem guia, sem porter, como eu já falei, e o nosso custo para o trekking todo, né, foi $870 para nós dois, mas isso sem contar passagem aérea para chegar até o Nepal, porque no caso a gente já estava na Índia. Então foi uma viagem com um custo bem baixo, né? $870 é bem baixo aí para quem faz esse tipo de trekking. Então é uma forma de você ver que dá sim para fazer de uma forma barata. E como levar o dinheiro, né, enquanto você está no trekking, né? Você imagina que você está indo para a montanha, como que você faz os pagamentos ali nos lugares? Então você tem que levar em dinheiro mesmo, né? Não dá para contar que você vai ter caixa eletrônico à sua disposição. Em Katmandu, sim, você tem caixas eletrônicos, fica tranquilo de você sacar dinheiro, mas durante o percurso vai ser um ou outro que vai estar disponível, né? Por exemplo, em Namche, que é um vilarejo um pouco maior, você até encontra um ATM, mas existe sempre o risco dele não estar funcionando ou de não ter dinheiro disponível ali, então eu não contaria com isso durante o trekking, eu levaria tudo em dinheiro, que foi o que a gente fez. Aí você pode sair do Brasil com o dinheiro em dólares ou em euros. Eu prefiro que você leve em dólar, porque a cotação costuma ser melhor, ele é mais bem aceito, mas euro também vai funcionar bem. E aí você faz o câmbio lá em Katmandu, calculando aí mais ou menos o seu custo diário, o quanto você vai precisar, deixa uma reservinha e você troca por rupias nepalesas para que você tenha dinheiro para pagar tudo que você for consumir ao longo do caminho, né? Então você vai pagando esses estabelecimentos em dinheiro. Em alguns lugares, né, no caminho, eles até aceitam dólar, mas é mais seguro você realmente trocar pela rupia, que aí certamente você vai conseguir pagar tudo que você precisar. Uma outra dúvida muito comum aí que as pessoas perguntam, né, com relação ao condicionamento físico necessário para você fazer uma caminhada como essa. Bom, é uma caminhada exigente, né? Você vai estar caminhando em grandes altitudes a maior parte do tempo, e essa é a principal dificuldade desse trajeto. Você tem aí, né, o agravante da altitude, que dificulta bastante, né? Faz com que você fique muito mais cansado, faz com que você precise parar com mais frequência. Fora isso, a caminhada em si, ela tem alguns dias que são bastante extenuantes, né? Bastante exigentes, que vai ter um desnível, né, muito alto, muito grande, então você vai sair de um ponto e vai subir bastante até o próximo ponto, mas a maior parte do tempo a caminhada ela é tranquila, não é uma caminhada tecnicamente difícil e nem uma caminhada assim tão puxada, tá? A gente, assim, apesar da gente ser bem ativo, a gente não tinha um condicionamento físico muito específico para esse tipo de atividade. Fazia bastante tempo que a gente não fazia trekking quando a gente foi, e a gente aguentou numa boa. Claro, né, você cansa, é uma atividade intensa, mas não é impossível não. A gente viu gente de todas as idades fazendo, com diferentes tipos de condicionamento, e dá para fazer sim, mas é claro, tem que levar em conta que é uma caminhada de montanha, ela vai exigir bastante fisicamente, e principalmente a questão da altitude é muito importante levar em consideração. E quais são os documentos, né, que você precisa para poder fazer essa viagem para o Nepal? Então, o primeiro documento que você precisa é o visto do Nepal, que você pode conseguir na fronteira.
ele tem um custo mais ou menos uns $30. Esse custo ele depende da quantidade de dias que você vai ficar no país, mas mais ou menos por aí uns $30. Então, esse visto é conseguido na fronteira, no momento em que você chega no país. Dá uma conferida nisso, porque esse tipo de exigência sempre pode mudar, né? Principalmente depois de todo esse caos que aconteceu aí no turismo mundial. Você vai precisar da permissão para o trekking, que você consegue lá em Katmandu, também mais ou menos uns $30 por pessoa. E você vai precisar do seguro de viagem, que também é importante. Então, esses são os 3 documentos obrigatórios aí para você ter, se você pretende ir para o Nepal fazer um trekking, tá? O seu passaporte com o visto, a permissão do trekking e o seguro de viagem que esteja cobrindo esse tipo de atividade, tá? Fique atento nisso, porque nem sempre o seguro cobre, você precisa que tenha essa cláusula específica. No caso do nosso, cobria caminhadas em lugares com altitude até 7.000 metros, né? O máximo que você vai chegar aí no Everest Base Camp é 5.600 metros, então isso tem que estar coberto aí pelo seu seguro. Fora isso, acho que foram todas as informações. Se ainda restou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se essa é a viagem do seu sonho, deixa o like no vídeo, compartilha com aquele amigo que você pretende levar aí para o Nepal e bora viajar junto!